Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 a 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 a 30. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se a um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam da Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando por intermédio de Barnabé e de Saulo. Eu queria que você lesse comigo, por favor, o versículo 26. 26. O que diz aí? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Qual o futuro do cristianismo? A palavra cristãos aparece pela primeira vez aqui, e só vai aparecer mais duas vezes no Novo Testamento. E do termo cristãos vem o nome o quê? Cristianismo. Nós temos aproximadamente mais de 8 bilhões de habitantes hoje na Terra, e aproximadamente 2,7 se denominam cristãos. As estatísticas oficiais, que eu não acredito muito, diz que nesses últimos 10 anos, mais de 300 milhões de pessoas abandonaram o cristianismo. E eu queria aqui nesta noite, à luz do texto, refletir sobre o que é ser cristão, o que é ser uma igreja cristã. Para que a igreja presbiteriana de Pinheiros existe? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E a gente precisa perguntar todo domingo o que é ser igreja. O que é igreja? Eu queria que você, aí do som, da tela, colocasse a campanha do ano 2000. Pronto. Essa é uma campanha que nós estamos lançando aqui na igreja de Pinheiros, na Junta Missionária de Pinheiros,
Porque em 2033, o cristianismo vai completar 2000 anos. O cristianismo começou como um movimento, depois se tornou uma religião, depois se tornou uma cultura, e as más línguas dizem que agora o cristianismo se tornou um grande empreendimento. Pequenas igrejas, grandes negócios. Então eu e você, nós precisamos ser impactados pela palavra de Deus, para sermos de fato aquilo que um cristão deve ser, o que uma igreja cristã deve ser. E à luz desse texto, eu queria apresentar aqui alguns pontos do que é ser igreja cristã. O que é ser igreja cristã? Essa igreja que nasce aqui na cidade de Antioquia. Antioquia tinha duas Antioquias. Essa era a Antioquia da Síria, era a terceira cidade em tamanho. Nós tínhamos Roma, Alexandria e depois Antioquia. Antioquia tinha aproximadamente 400 mil habitantes. Era uma cidade cosmopolita, de rota comercial, onde havia gente de todo mundo. E mercê de Deus, sob a direção do Espírito Santo, nasce uma igreja ali em Antioquia. E pela primeira vez, o termo cristão foi usado para identificar os discípulos de Jesus, aqueles que estão no caminho. Vamos lá. Versículo 19 e 20. Vamos ler juntos? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida que a igreja vai entrar numa fase de grande perseguição. Em alguns lugares do mundo já está sofrendo isso. A cristopatia não é uma hipótese, é uma realidade. E aqui eu aprendo nesse texto que nós, como igreja, temos que entender que todo crente é um missionário, que todos nós devemos pregar o evangelho. Diz o texto que todos os que foram dispersos, e eles foram dispersos por causa da tribulação. Eles tinham um raciocínio lógico: se eu sou cristão, eu vou ser perseguido e eu vou morrer, vão me matar. Então, para ser morto por ser cristão, eu vou morrer pregando. E diz o texto que todos, aqueles que falavam hebraico, pregavam para os judeus, e aqueles que pregavam grego, que falavam grego, pregavam para os gentios. E diz o texto, veja lá a última frase do verso 21, do verso 20, desculpa, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, quantas pessoas estão na igreja hoje, são crentes há bastante tempo, e não conseguem anunciar o evangelho de Jesus?
E é tão importante você entender isso aqui, porque eles não tinham a Bíblia impressa, eles não tinham os meios de comunicação, eles não tinham os meios de transporte adequados, eles não tinham recursos financeiros, eles não tinham templos para se reunirem, locais específicos para se reunirem, mas eles saíram anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nesse projeto Cristianismo 2000, nós já temos aí à sua disposição material para você usar nas suas redes sociais. A igreja vai lhe fornecer tudo. Você só vai pegar, copiar, colar e compartilhar. Se você não fizer isso, eu vou fazer uma oração imprecatória contra você. É melhor você ser derrubado na internet por ser cristão, ou ser de direita ou de esquerda. Porque os crentes hoje falam mais de política nas redes sociais do que de Jesus. Então, ser igreja, se nós somos igreja, nós temos que entender que a nossa missão, a missão de cada cristão, e diz o texto aí claramente, que quem saiu anunciando não foram os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Não foi a liderança. Foram todos que foram dispersos. Segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que igreja é lugar onde todo crente é um missionário. Segundo, igreja, ela nasce, cresce com novos convertidos. Eu não sei se você já deu uma olhadinha na pesquisa do IBGE, que fala que nós temos aproximadamente aí 50, 60 milhões de brasileiros, quase 30% dos brasileiros se dizem o quê? Evangélicos. A grande pergunta é se esse crescimento ele está acontecendo com conversão de pessoas ou com migração de pessoas, porque a igreja presbiteriana está sendo invadida por prosélitos da fé reformada, e que vem mais radical da seita que ele estava para dentro da igreja presbiteriana. Veja o texto, por favor. Veja o texto. Versículo 21, lê comigo aí. Vamos lá? A mão do Senhor, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Presta atenção que há duas coisas chaves aqui. A igreja de Antioquia não nasceu através de um planejamento estratégico da igreja de Jerusalém. Não foi financiado por nenhum grupo missionário, nenhuma agência missionária. Os crentes saíram pregando e muitos criam e se convertiam. Eu creio que o Espírito Santo não desperdiça palavras nas Escrituras Sagradas. Tem muita gente que crê, que acredita, que está convicto do ponto de vista de convicções doutrinárias. Mas conversão é outra coisa. Crer pressupõe obediência. Crer envolve mente, emoção e coração e volição. Mas não somente crer, porque com o coração se crê, e com a boca se confessa, aí você será salvo. Eu acho isso lindo, porque não somente criam, mas se converteram a quem?
ao Senhor. E eu estou preocupado disso, porque as pessoas estão se convertendo à fé reformada. Eu agora sou da fé reformada. Ótimo, meu irmão. É muito bom você conhecer os princípios, mas você precisa crer em Jesus. Você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa ser convertido ao Senhor Jesus. Conversão aqui é transformação, é mudança. A conversão envolve fé em aquilo, em quem Cristo é, naquilo que Ele fez, e arrependimento. Os dois elementos da verdadeira conversão é arrependimento e fé. Você se arrepende dos seus pecados, você muda a sua vida, você entende que a sua maneira de ver está errada, e aí você se entrega a Jesus pela fé. Migração de membros de uma igreja para outra é a moda do momento. E eu não sou contra não, eu recebo você aqui com muita felicidade. Mas você precisa ser crente. Você precisa ser convertido, regenerado. Porque mudar de igreja não muda você do inferno para o céu. Quem põe você no céu é Jesus, não é a igreja. Agora o que é interessante aqui, que para nascer e crescer com novos convertidos, é preciso que manifeste a mão do Senhor. A mão do Senhor estava com eles. Eu acho isso fantástico. Eu falei aqui hoje de manhã, que em Lucas 7 tem 3 milagres. A cura do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, e tem a conversão daquela mulher que é chamada de pecadora. E não existe milagre maior do que a conversão de pecadores. Porque você pode receber todos os milagres de Deus. Você pode comer do maná, você pode beber da água que vem da rocha, você pode não inchar o pé durante a caminhada, sua roupa ser protegida, você pode desfrutar de todas as bênçãos da providência de Deus. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus, como aquela turma não entrou na terra prometida. A mão do Senhor tem 3 sentidos teológicos. Primeiro, a aprovação do Senhor, a presença do Senhor, o poder do Senhor. Então nós temos que vir aqui todo domingo cultuar a Deus, na expectativa que a mão do Senhor esteja aqui. Amém? Que a mão do Senhor esteja aqui, que a mão do Senhor se manifeste aqui, que a mão do Senhor esteja conosco. Vê só um versículo na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 8. Deuteronômio 26, 8. O que é que diz? E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com... Não foi Moisés que tirou o povo do Egito. Moisés foi o instrumento. Quem tirou foi Deus. Foi a mão do Senhor. Foi o braço do Senhor. Terceira lição. E eu queria que você fosse para os versos 22 e 23. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém. Não foi pelas redes sociais.
Vocês sabem que eu não sou contra redes sociais. Mas foi a notícia da igreja. O conteúdo que chegou lá foi a igreja. E nós precisamos ser conhecidos como igreja, não como imagem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Porque a internet mente muito. O feio fica bonito, o bonito fica feio. A vida não é aquilo que passa nas redes da internet. Você não é aquilo que aparece no Instagram. A igreja, a notícia da igreja, olha, está acontecendo uma coisa extraordinária lá em Antioquia. Um bando de leigos, de pessoas comuns, começaram a pregar o evangelho, e houve uma manifestação da graça de Deus ali. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o versículo 23. Vamos ler juntos aí? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o quê? Alegrou-se. Para nisso aí. Ele chegou e viu o quê? A graça de Deus. O que é que estava acontecendo nas outras igrejas, exceto não em Antioquia? Não era a graça de Deus que estava sendo vista, era o ensino dos judaizantes. A igreja estava impregnada de ensino judaico misturado com o ensino da graça. Mas quando Barnabé chega, ele vê o quê? A graça de Deus. Você já pensou nisso? As pessoas chegarem aqui na igreja, todo domingo, olhar para nós e dizer aqui, eu estou vendo aqui o quê? A graça de Deus. Vidas sendo transformadas, pessoas buscando a santidade de vida, o amor sendo praticado genuinamente, verdadeiramente, por nós uns pelos outros. Eu acho isso de uma forma maravilhosa. Irmãos, igreja é um lugar onde a graça de Deus precisa ser visível. Graça é cáris, graça é unção, graça é beleza. Graça, você vê, ela se manifesta na transformação de vidas. Graça, você vê no louvor, onde o Espírito Santo está presente, onde os cantores e os tocadores são instrumentos do Espírito Santo para produzir e para motivar a verdadeira o quê? Adoração. A graça exibe o amor. A graça é fonte de paz. A graça é encantadora. A graça é insubstituível. Jesus trouxe a graça e João diz que a nossa vida é graça sobre graça. Graça sobre graça. Que essa igreja não seja a igreja de Nossa Senhora das Graças. Mas que a graça do Senhor esteja presente na nossa vida todo dia. Ele viu. Ele se alegrou. Mas igreja também é lugar de cuidado pastoral. Se você é ovelha, você precisa ser pastoreado. Se você é consumidor, você precisa de produtos. Se você é atleta, você precisa de exercício físico.
Mas se você é ovelha de Cristo, você precisa ser cuidado e pastoreado. O que eu acho bonito nesse texto é que Barnabé é enviado. E o nome de Barnabé é filho da consolação. Barnabé nasceu na cidade de Chipre. E ele vai ali. E ele se alegra. E ele exorta a todos. A palavra exortar aqui é encorajar, é confortar. E diz o texto, claramente, que ele exortava a todos com firmeza de coração, permanecesse o que? No Senhor. Essa igreja é uma igreja diferenciada. Porque ela é uma igreja onde há manifestação da mão do Senhor, onde a graça está presente, mas ali está presente também o cuidado pastoral. E o cuidado está não somente em palavras de encorajamento. Com certeza essa igreja não tinha banda de orquestra, nem coral, não tinha música, não tinha lugar de culto. Mas havia um ensino. Havia pregação da palavra. Veja lá em Atos 13. Porque a igreja nova, e eu quero chamar a sua atenção aqui, essa igreja era uma igreja cheia da palavra de Deus. Nessa igreja não estava somente Barnabé, depois chegou Paulo, mas lá no capítulo 13, apenas um ano, no máximo 2 anos como igreja, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então era uma igreja que tinha conteúdo bíblico, doutrinário. E aqui eu quero dizer para você que a igreja de Pinheiros, enquanto eu estiver aqui, o nosso negócio aqui é palavra de Deus. É palavra de Deus. Nós não vamos abrir mão. A palavra de Deus é tudo para nós. E você imagine um colegiado de pastores com gente tão diferente. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, significa um negão. Níger era da Nigéria, tá? Então, era um colegiado politicamente correto. Tinha profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então era uma igreja que tinha um colegiado de pastores, profetas, mestres. Você já pensou em ser pastoreado por Paulo? Por Barnabé? Então, irmãos, nós precisamos entender que o cristianismo, para sobreviver, vai sobreviver somente pela graça, somente pela fé, somente por Jesus Cristo, somente na palavra, somente para a glória de Deus. Nós temos 5 portas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos botar 5 solas. Sola. Aí você entra pela fé, sai pela graça. Igreja é o povo que entende
que cada um é missionário. Igreja nasce e cresce com novos convertidos. Nós temos que ter conversão aqui todo dia. Nós estamos com a TV 24 horas no ar. Nós temos mais de 1 milhão de horas assistidas em cada 28 dias. Nós temos 1 milhão e 600, ou quase 600 mil inscritos. Nós temos a plataforma, nós temos a Alexia. Temos tudo. Esse povo não tinha nada disso. Mas eu queria destacar uma quinta característica. Igreja é lugar onde Deus levanta vocações e novos líderes. Versos 25 e 26. Paulo havia se convertido 10 anos atrás. Estava lá no obscurantismo, pregando em Tarso. Tarso ficava a 160 quilômetros de Antioquia. E Barnabé, que havia levado Saulo a Jerusalém para apresentá-lo aos apóstolos. E Saulo, achando que ele, por ser um sujeito de grande formação, ele ia assumir a liderança dos apóstolos de Jerusalém, volta decepcionado e vai lá para um canto e passa 10 anos no obscurantismo. E aqui meus amados irmãos, eu queria que a gente entendesse uma coisa. Preguei aqui domingo passado sobre isso. Deus tem que levantar na igreja vocações, pessoas novas, jovens, adolescentes, mulheres, homens, cheios do Espírito Santo, para continuar a obra. Igreja é lugar onde Deus envia os seus trabalhadores. É aqui que se manifesta a graça vocacional. Sexto lugar, igreja é o povo que se parece com Cristo. Pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Mas não foi uma campanha de marketing da igreja, nem de endomarketing. Eles foram chamados de cristãos pelas pessoas do mundo. Foram a sociedade que estava sendo impactada pela igreja, que diz: esse povo parece com Cristo, esse povo segue a Cristo, esse povo revela quem é Cristo. Irmãos, se Cristo não for visto em mim e você, o cristianismo vai falir. Porque o projeto de Deus para cada cristão é nos conformar à imagem de Jesus. E Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos aqui para influenciar. Nós estamos para revelar Cristo. Não existe outro lugar para o mundo ver Cristo se não for através da igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sétimo lugar. Igreja é lugar de generosidade. Nós lemos lá, versículo 27. Desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram. Eu gosto disso aqui porque eles não tiveram só a intenção. Eles não tiveram somente a resolução, põe aí na ata, decide, não. Eles resolveram e eles fizeram.
Filhinhos, não ameis somente de palavras, mas tem atitudes generosas. Irmãos, eu não sei se mexe com você, mas essa semana eu chorei quando eu vi a perfuração de um poço lá na Paraíba. Se aquilo não mexe com você, gente, há 40 anos sem tomar água, tem um poço furado. E o povo dizendo, agradece esse povo de Pinheiros aí que mandou furar um poço aqui. Povo lá na Sérvia, capital da Sérvia, famílias recebendo o Evangelho e recebendo cestas básicas, ajuda, que indiretamente vai pela igreja de Pinheiros através da igreja de Pistoia na Itália. Se nós não amarmos uns aos outros, se nós não tivermos coração generoso uns para com os outros, nós não somos igreja. A igreja manifesta o amor de Deus. Mas bem-aventurado é dado o quê? Receber. Mas eu quero concluir dizendo que esta igreja cristã, genuinamente cristã, verdadeiramente cristã, ela é uma igreja que dá o melhor para missões, segundo a orientação do Espírito Santo. Diz o texto, servindo eles, capítulo 13, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então jejuando, orando, impondo sobre eles as mãos, o quê? Os despediram. Eu aqui, na minha ignorância, eu acho que Paulo e Barnabé eram os melhores ali. Você teria coragem de mandar Paulo embora da sua igreja, se ele fosse pastor aqui? O cara escreveu 13 cartas. Um homem que teve revelações, foi lá no céu. Não foi só no céu, não, terceiro céu. Eu não sei nem onde fica. E ele teve experiência de coisas que ele disse que eu não consigo descrever. Geralmente, irmãos, quando a gente quer se livrar de um pastor na igreja, a gente manda ele para um campo missionário. Sabia disso? Esse irmão está dando muito trabalho. Pastor, vamos abrir uma congregação e mandar ele. Não, essa igreja, orientada pelo Espírito Santo, começa agora um grande trabalho. Ela vai dar o melhor para missões. Então, irmãos, quando a gente faz isso aqui, gasta isso aqui vai virar pó mesmo. Mas a gente precisa disso aqui para poder alcançar o maior número de pessoas, o quê? Possíveis. Eu estava vendo hoje, no culto das 8 horas, mais de 11 pontos na internet, 11 mil pontos assistindo a mensagem. Nós temos que entender o que é ser cristão. O que é ser uma igreja de Cristo. E essa igreja aqui ensina para a gente, nos dá esse princípio. Eu fico pensando, por que Jesus lá nas 7 cartas, ele não escreveu para a igreja de Antioquia? Quer dizer, eu querendo ensinar Jesus, né? Há 7 igrejas lá, que nem existe mais. Eu acho que essa igreja foi uma igreja tão especial, porque ela compreendeu o que é ser uma igreja cristã.
E nós não precisamos, meus amados irmãos, muitas vezes a gente fica discutindo cultura cristã, cosmovisão cristã. A gente sabe tanta coisa com o nome cristão, cristã. A gente só não é cristão. Nós temos que ser uma igreja cheia de Cristo. Uma igreja que entende qual é a sua missão. Amém? E eu não vou chatear mais vocês com esse assunto por um mês. No dia 30, nós vamos ter um dia aqui de gratidão. Todos os cultos, gratidão. Todos os corais, a orquestra toda, pode chamar todo mundo para tocar. O dia todo, tá? E sem lanche, ou lanche por sua conta. Gratidão. 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 Nós vamos agradecer a Deus, porque tudo isso aqui foi Ele que nos deu. E Ele está fazendo coisas extraordinárias na vida das pessoas. Amém? Vamos ficar de pé.